Existe um momento na vida de qualquer pessoa em que tudo muda. Um segundo, uma imagem, uma frase. Para ele foi às 23h47 da noite, quando desbloqueou o celular da noiva. A curiosidade que ele tentou ignorar por semanas finalmente venceu. E o que ele encontrou? Destruiu 7 anos em questão de segundos. Preciso terminar isso antes que ele descubra. Ela não estava falando de um projeto. Não estava falando de trabalho. Ela estava falando dele. E do homem que nunca deveria ter voltado. Tem traições que acontecem por impulso, por fraqueza, por um momento de loucura. Mas essa foi diferente. Essa foi planejada, orquestrada, encoberta por quem ele jamais imaginaria. E o cara que deveria estar construindo uma vida com a mulher que amava, morava na casa dos pais dela quando descobriu tudo. Peguei minha noiva me traindo e fiz ela confessar tudo. A vingança foi brutal. A gente estava junto há 7 anos. Ficamos noivos em fevereiro. Eu achei que era o começo da nossa história de verdade, sabe? Aquele momento em que você olha pra pessoa e pensa, é ela, sempre foi ela. Mas antes de chegar nisso, a gente teve um histórico meio conturbado. Terminamos 2 vezes nesses 7 anos. A primeira vez foi basicamente um tempo de 6 dias. Bobeira. Voltamos correndo porque não fazia sentido nenhum estar separado. A segunda vez foi diferente. Foi 1 ano depois da primeira. A gente tinha muita raiva acumulada, brigas idiotas, pequenos ressentimentos que foram crescendo. E fui eu quem terminou. De novo. Dessa vez ficamos separados por 6 meses. E foi nesses 6 meses que ele apareceu. O ex-namorado dela. Ele era o melhor amigo do namorado da melhor amiga dela. Foi assim que se conheceram. E pelo que ela me contou quando voltamos, o negócio ficou sério. Ela chegou a dizer que amava ele. Ele não retribuiu. Mas assim que eu voltei pra vida dela, ela largou o cara na hora. Na época eu achei isso romântico. Tipo, olha só, ela me escolheu de novo. A gente é destinado a ficar junto. Que idiota. A melhor amiga dela, obviamente, ficou pistola. Mas eu não dei muita bola. Achei que era drama passageiro. Galera, tá óbvio os sinais nesses primeiros segundos, mas quando você tá apaixonado, você ignora os sinais. Esse que é o grande erro da maioria, todos os sinais já estavam lá. 1 ano depois de voltarmos, eu tive uma briga feia com meus pais. Não vou entrar em todos os detalhes, mas a situação envolveu minha noiva também. E acabou comigo saindo da casa deles e me mudando pra casa dos pais dela. Eles tinham um quarto vago. Sempre me trataram super bem, como se eu fosse da família. Então aceitei. Meus pais cortaram contato com os dois. Até hoje não falam com a gente. Isso pesou demais. Mais do que eu admitia na época, ela tinha alguns problemas de saúde mental que nós dois trabalhamos juntos pra superar. Eu sempre estive do lado dela, sempre. Depois que voltamos, o ex dela não conseguiu superar, ele tentava reconquistar ela, mandava mensagem, fazia declaração, às vezes até me provocava. Eu deixei ela lidar com isso, confiava nela, achei que era o certo. Teve uma hora que ele passou dos limites, me xingou pesado, ela bloqueou ele em tudo, achei que tinha acabado ali, mas não tinha. Meses depois, descobri que ela tinha desbloqueado ele. Quando perguntei, ela disse que era porque a melhor amiga ia casar e os dois seriam padrinhos. Ela queria que o clima fosse amigável no casamento. Eu entendi, com um pé atrás, mas entendi. Ela me mostrava as conversas, me contava quando ele mandava mensagem. Eu achei que estava tudo sob controle. É só até o casamento da amiga. Depois ela bloqueia de novo. Eu realmente acreditei nisso. Alguns meses depois, eu pedi ela em casamento. Foi perfeito, lindo. Mesmo com meus pais ignorando a gente, eu estava nas nuvens. A gente não perdeu tempo. Reservamos o local. Fotógrafo. Fizemos a lista de convidados. Escolhemos os padrinhos. E claro, a melhor amiga dela seria a madrinha. Tudo parecia certo, mas aí as coisas começaram a mudar. 1 ou 2 meses depois do noivado, ela começou a ficar estranha. Brigava comigo por qualquer besteira. Não queria intimidade física. Nada de carinho. Eu pensei que eram os preparativos do casamento, o estresse, a situação com meus pais. Ela disse várias vezes que morar juntos na casa dos pais dela fazia parecer que éramos irmãos, não noivos. Eu tentava acalmar ela. Dizia que era temporário, que depois do casamento a gente teria nosso próprio lugar. Isso durou uns 2 meses. No meio disso tudo, ela viajou a trabalho. Última hora, Panama City Beach. Enquanto estava lá, não me contou nada de estranho, tudo normal, mas quando voltou, piorou. As brigas aumentaram, a distância também, até que eu tive que falar alguma coisa. Foi aí que ela desabou, chorando, me disse que não me merecia, que tinha acontecido algo na viagem. Um colega de trabalho tentou beijar ela numa boate. Ela se afastou, disse que não me contou porque tinha medo da minha reação. Eu fiquei chateado por ela não ter me contado antes, mas perdoei, não era culpa dela. E depois disso, as coisas melhoraram. Voltamos a sair, voltamos a ter intimidade. Tudo parecia estar de volta ao normal, mas eu tinha uma sensação incômoda, aquela voz na cabeça dizendo: tem algo errado, tem algo que você não sabe. E é isso que eu quero que vocês entendam. Esse pressentimento sempre é mas como o amor cega, seu instinto sempre tá certo. Seu instinto sabe quando algo não fecha.
Teve uma noite que ela estava arrumando as malas para uma viagem com as amigas. Deixou o celular na bancada do banheiro. A curiosidade, a suspeita, foi mais forte. Eu sabia a senha dela. A gente sempre teve acesso aos celulares um do outro. Abri o app de mensagens, procurei meu nome e achei uma conversa entre ela e o ex. No começo pensei que fosse antiga, mas olhei a data, final do mês passado. Meu coração afundou. Mensagens de teor íntimo, conversas sobre o casamento da melhor amiga dela, planos de se encontrar, e tinha uma foto da frente de uma loja que nós dois tínhamos visitado juntos semanas atrás. Ela mandou para ele. Isso significa que ela estava trocando mensagem com ele enquanto estava comigo. Eu continuei lendo. Meu bem, seu corpo é perfeito. E a última mensagem que eu vi antes de explodir: a gente precisa terminar isso antes que ele descubra. Abri a porta do banheiro e fui direto pro quarto dela. Ela estava dobrando roupa, tranquila. Eu só olhei para ela e ela percebeu. Ficou confusa no começo, mas quando mostrei o celular dela na mão, ela entrou em pânico. Eu estava furioso, exigi ver cada mensagem, queria saber de tudo. Os pais dela ouviram o barulho e chamaram ela para descer. Quando ela saiu do quarto com o celular, fui pro meu quarto e comecei a arrumar minhas coisas. Ela voltou chorando, me implorando para não ir embora, mas eu estava fora de mim. Ela contou pros pais o que tinha acontecido e, para ser justo com eles, ficaram do meu lado. O pai dela entrou no quarto, mandou ela sair. Ela estava soluçando. Ele me sentou na cama e pediu para eu não sair de casa naquela noite. Disse que a filha dele estava completamente errada, que todo mundo comete erros, que aquilo podia ser só um obstáculo. Ele conseguiu me acalmar um pouco. Quando voltei pro quarto dela, percebi uma coisa: ela tinha apagado todas as mensagens com o ex. Fiquei ainda mais furioso. O que ela estava escondendo? Por que faria isso? A gente conversou, choramos, mas eu comecei a ficar frio, distante. Nunca fui traído antes e a dor era insuportável. Ela implorou para eu não cancelar o casamento. Eu disse que não ia tomar decisões precipitadas e aí pedi para ela me contar tudo. Foi aí que ela admitiu que se encontrou com ele pessoalmente. Pelo menos uma vez, disse que não houve intimidade física. Eu não acreditei. Foi também nesse momento que ela me contou sobre a melhor amiga. A melhor amiga armou tudo. Ela colocou os dois juntos, incentivou, encobriu. Isso não tira a culpa da minha noiva. Nada tira, mas eu fiquei enojado. Essa mulher veio na nossa casa, comemorou nosso noivado, ganhou presente de madrinha e o tempo todo estava sabotando a gente. A gente tinha feito um churrasco com todos os padrinhos e madrinhas, entregamos presentes, convidamos todo mundo oficialmente pro casamento e ela tava lá, sorrindo, abraçando a gente, fingindo que torcia por nós. Cara, traição dupla é outra parada, da noiva e da melhor amiga. Isso não foi acidente, isso foi orquestrado e o pior, você fica sem saber em quem confiar depois disso. Todo mundo vira suspeito na sua cabeça. Ela prometeu sair do casamento da amiga, disse que não seria mais madrinha, disse que cortou contato com o ex e com a melhor amiga. Isso me acalmou, minimamente, mas ainda tinha aquela sensação de que eu não sabia de tudo e eu estava certo. Atualização 1. Nas últimas 24 horas, eu tenho vivido um pesadelo. A dor é insuportável. Quero deixar claro algumas coisas. A viagem de trabalho para Panama City Beach foi real. Eu tenho todas as provas. A viagem que ela estava arrumando as malas quando descobri tudo é com um grupo diferente de amigas. A melhor amiga traidora não vai. E sobre meus pais, a briga não foi só por causa dela, mas é inegável que se ela não estivesse na minha vida, talvez a situação fosse diferente. Ela tem demonstrado muito remorso, pedindo desculpas, dizendo que me ama, mas não parece suficiente. Ela deveria ser a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. E ela me traiu, me fez de idiota e mentiu por semanas, talvez meses. Pedi para ela recuperar as mensagens. Ela disse que está trabalhando nisso. Também prometeu cortar contato com a melhor amiga e com qualquer pessoa relacionada, mas eu preciso de tempo para processar, para decidir os próximos passos. 7 anos é muito tempo para jogar fora, mas minha confiança nela está destruída. Ontem à noite, deixei ela dormir na mesma cama que eu. Erro, não me sinto mais seguro com ela. Ela tirou isso de mim. Toda vez que fecho os olhos, imagino ela com ele. E dói demais. Tê-la ao meu lado enquanto isso passava na minha cabeça só piorou tudo. Se ela teve ou não intimidade física, não importa mais. Ela queria. Acabei chorando até dormir, evitando o toque dela a todo custo. Quando acordei, ela já tinha viajado. Agora tenho alguns dias longe dela para pensar. Para clarear a cabeça, talvez eu fique na casa de um amigo. Para sair da casa dos pais dela também, preciso de isolamento total. Atualização 2. Vocês estavam certos. Ela estava tendo um caso com o ex. Encontrei ele hoje para conseguir respostas e ele me contou tudo. Tinha vídeos, eles se encontraram várias vezes. Eu estou devastado. Como ela pôde fazer isso comigo? Atualização 3. Terminei com ela, não tinha como continuar. Não depois do que descobri, agradeço a todos que me incentivaram a buscar a verdade. Vocês salvaram minha vida. Para deixar claro, eu odeio o cara com quem ela me traiu. Ele sabia que ela era noiva. E também estava traindo outra pessoa que eu nem consegui identificar quem era, mas tenho um pouco de respeito por ele, porque me contou a verdade. Ele me deixou pegar todas as evidências do celular dele. Tenho certeza que fez isso por interesse próprio.
Ele quer ficar com ela, mas eu tinha o que precisava. Depois de me encontrar com ele, liguei pros pais dela, contei tudo. Mostrei as mensagens, eles pediram desculpas. Mas aí descobri algo pior. A mãe dela já sabia. Ela tinha juntado as peças um pouco antes de mim. As mensagens confirmavam isso. A mãe dela é horrível. Ela sabia que eu estava morando lá, que a filha dela estava me traindo, e não disse nada. O pai dela foi pego de surpresa. Sentiu muito por mim, saí de casa no mesmo dia. Voltei pros meus pais. Eles ficaram muito felizes por eu estar em casa, nem esperei minha ex voltar da viagem. Porque dane-se, quando voltei para casa fiquei arrasado por dias, sem conseguir dormir direito, li todas as mensagens. Cada encontro, cada coisa que ela disse sobre mim, a parte mais insana. Ela falou mal de mim para ele, isso doeu mais que a intimidade. Eu fui um perfeito cavalheiro, fiquei do lado dela, a defendi em tudo, abandonei minha família por ela, e ela disse a ele que eu era um gordo nojento e que me odiava. Isso me destruiu. Ela também mandava links de anéis de noivado para ele. Enquanto usava o que eu dei e fez ele mudar o nome dela no contato para sobrenome dele, foi pior do que eu jamais poderia imaginar. Eu cruzei as mensagens entre eles com as mensagens entre eu e ela e descobri algo que me deixou mal. 12 de junho, quinta-feira, a gente estava trabalhando em casa. Os pais dela tinham saído para fazer compras. Esse geralmente era nosso momento íntimo. Mandei mensagem para ela, quer intimidade? Ela respondeu risos. Achei que ela estava ocupada, ou sem vontade. Mais tarde, ela saiu para ir no dentista às 16. Me deu um beijo de despedida. Disse que ia parar numa loja de Roller Gun 99 no caminho para comprar um cartão pro meu avô. Dia dos Pais estava chegando. Era no domingo seguinte. Agradeci por ela ter pensado nisso. A gente tinha planos de jantar na casa dos meus avós naquela noite. Só que ela demorou muito para voltar. Meus avós moravam a meia hora de distância. Que diabos ela tá fazendo numa loja de $1 por tanto tempo? Enquanto estava no dentista, ela mandou mensagem para ele. Pediu para ele encontrar ela no estacionamento da loja. Ela se encontrou com ele. Praticou um babão nele no carro. E depois voltou para casa. Com o gosto dele ainda na boca, entrou no meu carro. Fomos juntos para casa dos meus avós. Ela deu um beijo na bochecha dos dois. Com a boca suja, sentou conosco e jantou, conversando sobre os planos do casamento. Que coisa mais perversa. Estou completamente bravo por não ter percebido isso na hora. Quando ela voltou da viagem, eu decidi enganá-la. Hora de mentir na cara dela. Hora de fazê-la se sentir um lixo. Disse que ainda amava, que queria resolver as coisas. Mas se ela quisesse que a gente superasse isso, eu precisava saber toda a verdade. Eu estava mentindo, claro, mas precisava que ela me encarasse, que me contasse tudo. Marquei com ela no estacionamento. Entrei no carro dela. Ela estava aos prantos, pedindo desculpas. Mostrei as mensagens. Fiz ela explicar cada detalhe, cada encontro, o que ela fez, os encontros românticos, tudo. Fiz ela se sentir um lixo. Humilhei ela por mais de 2 horas. Gritei com ela mais alto do que já gritei com qualquer pessoa na vida, porque nunca fui magoado dessa forma. No final, quando ela ainda tinha esperança de reconciliação, peguei a caixinha do anel, perguntei se ela queria ele de volta. Ela ficou esperançosa, agradecida. Achando que nosso amor era mais forte do que a escolha que ela fez de me trair, abri a caixinha, estava vazia. Disse que ela era uma pessoa nojenta, que se arrependeria disso pro resto da vida, que eu nunca mais queria vê-la. O rosto ficou branco. Ela mandou eu sair do carro, saí, bati a porta, mostrei o dedo do meio, vai se lascar. Entrei no meu carro e comecei a dirigir. Ela me seguiu, liguei pra ela. Ela estava gritando que me amava, mandei ela se afastar. Ir pra casa, ela se virou. Essa foi a última vez que vi ela, e espero que seja a última. Meu coração tá partido. Eu realmente amava essa garota, e ainda amo. Porque amor não é um interruptor que você desliga na hora que quer, mas depois de saber o que sei agora, não tem volta como alguém faz isso com outra pessoa depois de tudo que passamos. Todas as provações e tribulações, ela ainda me traiu no final. Eu abri mão de tudo por ela. Ela é uma pessoa horrível, sei que ela conhece esse vídeo. E pra ela eu só digo, você fez a pior escolha da sua vida. Espero que esteja realmente envergonhada, tendo que encarar sua família que amava a gente, que estava animada com o casamento e com o nosso futuro. Espero que consiga a ajuda que precisa. E sinto muito por não ter sido suficiente pra você, de verdade. Acho que ninguém vai ser suficiente pra você depois que me perdeu dessa forma. Você tinha tudo, uma vida linda esperando por você. Tudo que precisava fazer era não estragar, mas você estragou e vai ter que conviver com isso até o dia da sua morte. Espero que você nunca conheça a paz, nunca conheça a verdadeira felicidade, e espero que doa muito quando eu encontrar a mulher que merece tudo que eu estava tão disposto a te dar. Atualização final, só mais uma coisa, parte desse relato criticava meus pais. Quero deixar claro, amo meus pais, eles viram na mina ex o que eu não vi. Foi por isso que tivemos aquela briga feia. Eu estava cego demais para enxergar tudo isso até agora. Se eu tivesse escutado eles, talvez não tivesse me metido nessa confusão. Meus pais são pessoas maravilhosas. Me apoiaram muito durante esse período difícil. Mesmo depois de tudo que aconteceu no último ano. Amo vocês, mãe e pai. Preciso falar uma coisa com vocês. Traição não é só sobre intimidade, não é só sobre beijo. É sobre quebrar a confiança de alguém que colocou a vida nas suas mãos. Esse cara perdeu 7 anos, perdeu a família por causa dessa pessoa, perdeu a dignidade por um tempo.
E tudo porque confiou na pessoa errada. Se você está passando por algo parecido, escuta o que eu vou te dizer. Você merece alguém que te escolha todos os dias. Não alguém que te traía e depois peça desculpa chorando. Dói? Dói pra caramba, mas dói mais ficar. E pra quem tá pensando em trair alguém? Lembra dessa história, porque quando a verdade vier à tona, e ela sempre vem, você vai perder tudo e vai merecer. Fica a reflexão.